Muito bem, amigos da TV Sapé-Açu, nosso site Sapé-Açu Notícias, nosso canal no YouTube TV Sapé-Açu, como já falei. Você que está acompanhando a gente pelo nosso Instagram Sapé-Açu Notícias e também pelo Facebook. É com imenso prazer que nós estamos aqui na BSC, Advogados Associados, o nosso querido amigo Marcos Barbuda, Matheus, Dr. Matheus e Dr. Paulo. O nosso bate-papo de hoje, o nosso primeiro de uma série de muitos que vamos ter com o pessoal da BSC, vai ser sobre a consciência negra, mas nós vamos falar sobre a parte jurídica, preconceito, discriminação, quais são as searas jurídicas de um assunto envolvendo a consciência negra, preconceito, discriminação, o que é que pode acontecer, quais são as searas judiciais, os entraves, quais serão também os ritos de um processo de uma pessoa que às vezes se ousa nesse mundo que a gente vive, né? Um mundo às vezes preconceituoso, discriminatório, de algumas pessoas que às vezes discriminam, seja num restaurante, numa loja, até no dia a dia, nos estádios de futebol. Marcos Barbuda, que gosta muito de futebol também, assim como eu, de vez por outra a gente vê por aí essas coisas falando sobre discriminação racial também nos campos de futebol. E iniciamos o nosso bate-papo com ele, Marcos Barbuda, representando a BSC Advogados Associados. Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos e todas. Fico muito grato à BSC, em nome de Dr. Paulo Matheus, em nome do Dr. João. Ficamos muito lisonjeados com a presença da TV Sapé-Açu aqui no nosso escritório, recém-inaugurado aqui na cidade de Sapé-Açu. E estamos aqui hoje não para utilizar o juridiquês, aqui não é uma consulta, aqui é um bate-papo que o Eduardo brilhantemente nos propôs um tema em alusão ao Dia da Consciência Negra, que será festejado no dia de amanhã. Muito bem, 20 de novembro, um dia importante, um dia que é até feriado nacional, não é, Marcos? Sim. Muito bem. Marcos, a questão da parte jurídica, por exemplo, com respeito à consciência negra. Nós sabemos que o negro, ele avançou muito, inclusive até já existem leis dentro da Constituição, projeto de lei já aprovado, se desenvolvendo para ajudar a classe, né, o povo negro, podemos dizer assim, nessa questão quando são assim, discriminados de forma preconceituosa. Você tem uma ideia mais ou menos de quantas leis já tem, já no caso, existe nessa seara aí? Agora vamos começar com um embasamento teórico a respeito do Dia da Consciência Negra e depois vamos adentrar sobre esse arcabouço jurídico. Porque se percebermos, Eduardo, a abolição da escravatura, entre aspas, uma aspas bem grande, aconteceu em 13 de maio de 1888. Mas a vida dos negros pretos, pasmem no Brasil, não melhorou muito de lá para cá. Por quê? Saiu-se de uma escravidão, porém caiu-se de um problema social que talvez seja muito próximo à escravidão, que seria o racismo, o preconceito social, a discriminação racial que está enraizada, infelizmente, na sociedade mundial. Mas vamos tratar aqui hoje da seara brasileira. Você tocou em um ponto interessante em relação a que nós gostamos de futebol, mesmo estando de lados opostos, que Eduardo é um sabido torcedor do Bahia, eu torcedor do Vitória, mas a gente vem acompanhando a série de futebol e nos entristece, Eduardo, quando a gente teve o caso do Daniel Alves jogarem uma banana, fazendo uma alusão que como se ele fosse um macaco. Teve recentemente um jogador que era até que está na seleção brasileira, o Vinícius Júnior, né? Vini Júnior, no Real Madrid. Teve um agora acho que Richarlison do Tottenham, entendeu? Então, se você vê, a escravidão no Brasil acabou, porém
essa discriminação ainda continua enraizada na sociedade brasileira. Teve muitos avanços, é claro, de 88 para cá, de 1888 para cá, claro, teve muitos. Teve lei de cotas, teve uma tipificação de racismo como crime, porque até o governo Sarney, o racismo não era tido como crime. O racismo era aceito, em tese, pela sociedade brasileira e acabava descambando para a seara da contravenção penal. Então, ou seja, a punição era branda quando ocorria e na maioria das vezes nem ocorria, entendeu? Então, já dos governos Lula para cá, 2010, 2002, 2010, começou a se ter leis mais severas, entendeu? Porque foi muito importante quando se tipificou o crime de racismo. O crime de racismo, hoje, no Código Penal brasileiro, que ele foi instituído, ele começou a tipificar o crime não só de raça, como também cor. E a partir daí começou a dar penas mais severas, podendo chegar até uma pena de 5 anos de reclusão. Que, para os que não sabem, no Brasil, penas até 4 anos, em tese a pessoa não fica presa. Mas como o racismo é um crime que a tipificação, a pena dele chega a 5 anos, a pessoa pode sim ser presa, entendeu? E, muito importante também, o crime de racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Isso. Sempre tem acontecido discriminação em lojas, em campo de futebol, como nós mencionamos assim. Né? Você falou há pouco dessa seara, desse bojo, né, jurídico que há tantas leis com respeito ao, no caso, ao racismo. Né? Especificamente aqui do Brasil, você acha que, como no meio jurídico, que essas leis são brandas, elas são suficientes para se resolver uma questão sobre discriminação, racismo, e uma pessoa abrir um processo contra a outra? Agora, vamos fazer um parênteses a respeito, porque há uma grande diferenciação entre racismo e injúria racial. Porque no início se tipificou o racismo como crime, porém, em 2000, salvo engano, 2012, se colocou o tipo penal da injúria racial, que é um instituto totalmente diferente do racismo, porque o racismo é quando você pratica um ato em relação a cor, raça, hoje religião, para toda uma comunidade, não é individualizado. É quando alguém pratica um ato que vai atentar contra toda uma comunidade. Já a injúria racial, que tem uma pena um pouco menor, é o que mais acontece aqui no Brasil, que é quando você profere algumas determinadas palavras ou ações direcionado especificamente para uma pessoa. Então isso aí é uma injúria racial, que é um crime também inafiançável, só que ele, até então, era um crime prescritível. Ele, como tem uma pena menor, que é uma pena até 4 anos, ele prescrevia com 8 anos. Porém, recentemente, deixa eu dar uma buscada aqui, teve um habeas corpus aqui de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi de uma senhora em tese branca, classe média alta, que foi abastecer seu carro e queria pagar com um cheque. E aí o frentista disse que não podia ser aceito aquele cheque porque o posto em que ele trabalhava não aceitava essa forma de pagamento. E essa pessoa começou a insultá-lo, começou a chamá-lo de macaco, de negrinho. E foi tipificado, no caso específico, porque ela proferiu palavras injuriosas diretamente para essa pessoa, especificamente para esse frentista. E aí caracterizou-se o crime de injúria racial. Só que quando foi ter foi o oferecimento da denúncia, a defesa dela, logicamente, requereu a prescrição, porque já tinha passado um lapso temporal desde o cometimento da injúria até quando foi feito, quando o processo em si seguiu o curso. Porém, o
o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre essa matéria e hoje o entendimento é que também a injúria racial é só um dado, um fator do racismo. Ou seja, a injúria racial, ela advém do racismo. E já que ela advém do racismo, ela tem que ser tipificada da mesma forma que o racismo em relação ao tempo de prescrição. Então, hoje, o entendimento bem fresco, bem recente do Supremo Tribunal Federal é que a injúria racial também se torna um crime inafiançável e imprescritível. Isso. Uma coisa que eu queria colocar aqui é como uma suposição. Suponhamos que uma pessoa ela foi injustiçada, né? Um ato de racismo ou injúria racial. No âmbito, para o jurídico, vocês aqui da BSC, como exemplo, né? O que a pessoa tem que levar, né? Ela vem falar, mas de elementos comprobatórios, o que é que ela tem que levar com provas assim, de que realmente aquilo aconteceu? Eduardo, o grande problema, não só quando acontece principalmente uma injúria racial, o grande problema no Brasil é a gente conseguir provar que aquele fato ocorreu. Porque na maioria das vezes, vamos dar um exemplo aqui, você entra numa loja, você começa a ver os produtos que tem nessa loja e as pessoas começam a lhe acompanhar, que é muito comum. Um segurança fica próximo a você, uma pessoa negra, preta ou parda, que não vamos entrar nessa seara do IBGE, que teve um problema sério com um candidato aí em relação a preto e pardo. Mas uma pessoa negra em si, você vê que é infelizmente muito comum que o segurança da loja começa a acompanhá-lo. E o estrangeiro é quase como que pedindo para que saia da loja. Isso. E às vezes acontece até coisas piores, que a pessoa compra, paga pelo produto, quando ela sai da loja, ela é abordada no meio da rua. Como tem um caso até emblemático aqui do nosso escritório, que aconteceu com uma cliente nossa aqui na cidade de Cruz das Almas, e que ela foi abordada, ela saiu da loja e foi abordada dentro de uma instituição bancária por 2 funcionários da loja para procurar saber revistar a bolsa dessa cliente nossa, entendeu? Então o grande problema é você conseguir provar que o crime que foi cometido teve cunho racista, entendeu? Porque na maioria das vezes, como as pessoas que praticaram o crime, elas sabem que o crime praticado com cunho racista, com cunho racial, tem uma penalidade maior, elas vão acabar dizendo que não, foi um fato isolado, não foi uma prática de racismo, ela achou que aquela determinada pessoa subtraiu um bem ou não, mas não levando para a seara do racismo, entendeu? Então, para mim, um grande problema hoje no Brasil é você conseguir provar que esse fato realmente aconteceu e, além de que o fato aconteceu, foi com esse viés racista, entendeu? Como tivemos recentemente, que foi uma matéria que passou, foi televisada aí, de 2 rapazes que trabalhavam, prestavam serviço para uma loja, e que eles, acho que o proprietário, o gerente da loja, achou ou supôs que eles tinham furtado, acho que R$20, um valor bem vil, bem irrisório, e torturaram ele, queimaram. Então, ali, pelo modus operandi, pelo que aconteceu ali, tudo indica que leva ao crime de tortura. Mas, para que se caracterize o crime de racismo, já se caminha mais nesse processo, porque você tem que provar que aquele fato ocorreu porque era com um negro, que se fosse com um branco, talvez não ocorresse daquela forma, entendeu? Então, hoje, sintetizando, o grande problema é provar. Você além de provar o crime, provar o que foi que motivou o crime. Entendeu? E ainda dentro dessa seara, você citou um caso, o doutor aí citou um caso com respeito a vocês aqui pegou um caso desse, mas na justiça no geral, está havendo, sempre houve, baixou, continua no mesmo nível o número de queixas, de procuras a escritórios, queixas na justiça com respeito a esse tema de injúria, discriminação, racismo? Professor Adorno,
eu não tenho esse dado exato hoje em números para te dizer. Mas o que hoje, com a conversa com outros escritores, com outros colegas da área, o que a gente percebe ao longo desses anos é que os crimes continuam acontecendo. Agora, hoje em dia, mais vítimas buscam a justiça. Hoje, principalmente depois aqui na Bahia mesmo, que é a lei da igualdade racial. Então, hoje as vítimas, elas procuram mais a justiça. Hoje, tem delegacias especializadas, hoje tem núcleos no Ministério Público especializados para esse tipo de crime. Então hoje está se tornando mais fácil aquelas vítimas buscarem a justiça. Hoje os escritores estão se especializando cada vez mais nesse tema. Como vou te dar um exemplo aqui, vou fazer uma pescazinha de um evento que a OAB vai estar fazendo agora no dia 21, na segunda-feira, que o tema dessa roda de conversas vai ser uma manhã sem racismo, vírgula, para ontem, entendeu? Que vai se tratar política de cotas, direitos antidiscriminatórios, e hoje a sociedade, Eduardo, está se debruçando mais para esse tema. É uma coisa corriqueira, mas hoje está se levando mais a cabo uma reparação. Entendeu? Uma reparação. Porque se você for olhar, antigamente, quando se instituiu o racismo como crime, depois veio a injúria racial como a tipificação também de crime, a sociedade em si só punia o agente. O cometeu o crime, teve a punição. E hoje em dia, com essas novas leis que estão adentrando no nosso arcabouço jurídico, ela busca também mais igualdade, fazendo com que a população comece a perceber que você não pode ver o outro mais em relação à raça, à cor, a credo. Você hoje tem que ver o outro como um ser humano, que ele pode estar passível de cometer erros, porém ele não pode ter o famoso preconceito, né? Que você tem uma condição preconcebida só porque aquela pessoa é negra, preta ou parda e que ela já é um potencial agente delitivo, um potencial, entre aspas, criminoso. Entendeu, Eduardo? Isso. Como é que, antes nós estamos aqui conversando com o doutor Marco Barbuda, da BSC Advogados Associados aqui de Sapé-Sul, e o assunto é justamente falando sobre discriminação racial, injúria racial, preconceito, né? Amanhã, 20 de novembro de 2022, é o Dia da Consciência Negra, inclusive, em algumas cidades são feriados. Inclusive em Salvador, Cruz das Almas, amanhã é domingo, é feriado do mesmo jeito. Mas o senhor falou de cota. Queria perguntar a você, qual a sua avaliação, o seu ponto de vista sobre as cotas, por exemplo, em concursos, por exemplo, em faculdades. Como é que você vê isso? Eduardo, olha só, é um tema bem palpitante e bem atual. Você foi muito feliz na sua pergunta. Porque até no concurso que teve na semana passada, o concurso da Secretaria de Educação, o concurso para professores, e um dos temas, um dos questionamentos das questões subjetivas foi se a cota é um privilégio. Porque a sociedade brasileira, ela começa a se questionar uma coisa, que já que tem uma cota, será que essa cota não está discriminando os que não fazem parte da cota? Tem muitas pessoas que se atêm àquele, um dos princípios do artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre todos são iguais perante a lei. Porém, Eduardo, eu sou uma pessoa que, como advogado, eu defendo a tese, como muitos outros colegas, defendem a tese que a igualdade é feita para os iguais. Você não pode, de forma nenhuma, se prender na linearidade do artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Você não pode comparar duas pessoas que não são iguais. Porque, se você for olhar, historicamente, a raça negra aqui no Brasil, as pessoas de pele negra, são pessoas pobres, em sua imensa maioria. Isso. E essas pessoas pobres, essas pessoas tendem a não ter acesso à educação. Já que ela não tem acesso à educação, como é que poderia, Eduardo, você querer que uma pessoa branca concorra para as mesmas vagas das universidades públicas em pé de igualdade com a pessoa negra? Vamos dar um exemplo, que venha um aluno de um colégio
Aqui, vamos dar um exemplo, um colégio Anchieta, um colégio Mendes, um colégio Nobre, entre outros colégios renomados aqui de Salvador, de qualquer cidade do Brasil, principalmente das capitais, para concorrer com um aluno de uma escola pública. Não falando mal da escola pública, mas a gente sabe que a estrutura que uma escola pública tem é totalmente diferente da estrutura de uma escola privada. Correto. Entendeu? Como é que um aluno que vem de uma escola pública poderia concorrer em pé de igualdade com os alunos que vêm de uma escola privada? Então, por isso que surgiu a lei das cotas. Eu entendo que a lei da cota é constitucional, porque o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes têm que ser tratadas também de forma diferente, para você assim buscar a igualdade. Entendeu? Então, para mim, a cota racial, a cota para as faculdades, para concurso público, é válida, é justa, é constitucional e nada mais é do que pagar uma dívida histórica que nós temos com negros, com índios, entendeu? Porque só dessa forma vamos ter no futuro próximo, quiçá, uma sociedade realmente mais igual. Isso. Agora vamos para dentro de uma situação, de um processo judicial envolvendo racismo. Aí o juiz já colheu as provas, tal, observou que aquilo ali realmente, caracterizou realmente um racismo. Dali para frente, até onde pode levar, por exemplo, uma pessoa que cometeu racismo contra outra e a condenação, quantos anos ela pode pegar de prisão, assim por diante. Eduardo, olha só, crime de racismo propriamente dito, quem geralmente mais oferece denúncia geralmente é o Ministério Público. Por quê? O crime de racismo, ele abrange toda uma sociedade. Então, como ele abrange toda uma sociedade, então quem geralmente atua é o Ministério Público. Já na injúria racial, que é o mais comum, é o que mais deságua no judiciário brasileiro, que é quando aquele agente comete um ato delituoso contra uma pessoa especificamente, na imensa maioria das vezes, a pessoa é punida, o crime pode chegar até 4 anos de pena, geralmente não vai preso, a pessoa não vai presa, o que se descamba mais é uma reparação econômica, entendeu? Infelizmente no Brasil, as reparações econômicas que o judiciário faz tem vezes que não tem um cunho educativo. Eu mesmo defendo a tese de que tem alguns juízes que acham que quando ele dá uma sentença que ele coloca um valor pecuniário um pouco superior, ele se discute que seria um enriquecimento sem causa. Eu já defendo a tese que quando alguém comete um delito e que ela é obrigada a ressarcir o dano que foi feito de forma pecuniária, também tem um cunho educativo, para que a pessoa, como se diz vulgarmente, sinta no poço o ato que ela fez. Porque tem muitas vezes, Eduardo, que essas pessoas que praticam esse ato, não é dizer que são todas, mas a imensa maioria são pessoas talvez até de um poder aquisitivo maior. E essas pessoas de um poder aquisitivo maior, quando vem uma sentença de um baixo valor, acabam não tendo cunho educativo nenhum. Então, para ela, passa com um mero dissabor. Então, para mim, as penas do Brasil ainda tem que avançar muito em relação, principalmente, à indenização do ofendido, entendeu? Para que realmente tenha esse cunho educativo. Que a gente comece, como se diz, sofrendo no bolso e aprendendo a duras penas que todos somos iguais. Uma pergunta que é minha, eu acredito de algumas pessoas que estão assistindo a gente, no Instagram principalmente, e que está em casa, que vai assistir pela TV Sapé Sul, através do YouTube, nossa gravação. No caso de racismo, existem peças agregadas como danos morais, injúria? Pode ser agregada a isso ou só racismo mesmo ali, numa situação dessa? Olha só, no caso concreto, a primeira coisa que se faz é, na fase de investigação, vai se ver se aquele crime foi racismo ou foi injúria racial. Na maioria das vezes, o que a gente vê é que foi injúria racial. Porque geralmente o que acontece é você, como a gente falou aqui, no campo de futebol, a torcida vai e chama um determinado jogador, principalmente do time adversário, de macaco, faz alguns gestos, joga banana e tudo mais. Então ela se descambou, a maioria das vezes se leva para o lado de que injuriou diretamente
aquela pessoa. Hoje tem alguns entendimentos contrários, que não foi feito, como foi feita uma ação coletiva, que todos viram, foi publicizada, alguns entendem que não, que aquilo ali foi um racismo, que ofendeu não só especificamente aquele jogador, mas toda uma raça, entendeu? Mas o mais comum realmente na nossa seara, no nosso dia a dia, é a prática da injúria racial, que é você vai numa loja, você vai num banco, no dia a dia, muito comum briga de vizinhos, entendeu? Que acaba descambando para esse lado. Então, o que se mais acontece na prática é a injúria racial, e essa injúria racial cabe sim uma indenização pecuniária para o ofendido. E eu defendo até que deveria ter muito mais, e até para fortalecer que essa fosse alguns juízes fazem, ter também uma multa, uma espécie de multa pecuniária para algumas instituições que militam dioturnamente nessa seara. Esse crime de racismo, injúria racial, como você está mencionando, é tão pesado, tão assim, desnecessário, terrível, que até empresas, já aconteceu um caso aqui no Brasil, acho que você deve lembrar, que uma mulher, ela causou uma injúria num bar no Rio de Janeiro e acabou a empresa demitindo ela. Eduardo, porque, assim, o que é que acontece? A lei está aí, claro, que para punir quando o fato acontece. Mas o Brasil vai ter que caminhar muito, para que a gente tire da cabeça, do imaginário do cidadão brasileiro, esse fato histórico que já vem da escravidão. A gente temos que tirar do nosso seio da sociedade esse pensamento de que negros, pretos, pardos são diferentes dos demais. Isso aí já é uma herança maldita, uma herança histórica. O Brasil foi o último, né? Salvo engano, não sou da área de história, mas salvo engano, foi o último país que aboliu a escravidão. Entendeu? Então, é muito complicado ainda as pessoas, quando começam a discutir com outros, não levar para esse lado. É muito complicado, porque isso aí está incutido na cabeça da sociedade. O racismo em si é um racismo estrutural, Eduardo. Que a gente está aqui discutindo muito, aquela seara da pessoa que vai em determinado local e está sendo injuriada, ou um racismo, a prática de um racismo. Mas se vê na própria estrutura brasileira, já temos um racismo. Quando a gente parte para ver na comunidade carcerária, a imensa maioria das pessoas que estão encarceradas são pretos. Isso. Quando você parte para ver a quantidade de pessoas que chegam a ter um nível superior, a imensa maioria são brancos. Você vê que até tem um dado do PNAD de 2019, que até as crianças que chegam às primeiras séries, creche, em torno de quase 80%, salvo engano 76%, 77% delas que ficam fora das creches são pretas. A gente viu agora com a Covid-19, com essa pandemia, que a imensa maioria das pessoas que ficaram sem acesso às aulas, sem acesso à creche e que sofreu duras penas, foi os pretos. Entendeu? Se você for olhar o desemprego, quando você olha, o Brasil hoje enfrenta uma gama de desemprego em alta. Mas quando você vai fazer o recorte de quem são aquelas pessoas que estão desempregadas, a imensa maioria são pretos. E para aquelas pessoas que estão empregadas, Eduardo, você sabia? 40% dos brancos, aliás, 40% dos brancos, vamos fazer um parênteses aqui. Quando você pega o recorte das pessoas que estão empregadas, os brancos ganham 40% mais do que os pretos para desempenhar a mesma função. Quando você pega uma empresa, as empresas do Brasil, a imensa maioria, as pessoas que têm cargo de chefia, a imensa maioria não são pretos. Verdade. Então, se nós não conseguirmos mudar a estrutura do Brasil, a gente não vai conseguir, de forma nenhuma, mudar
cabeça do cidadão brasileiro. Entendeu? Verdade. Tem pessoas que acham, o neguinho, acho que é uma coisa simples, é uma coisa carinhosa. Não. Você está praticando um ato racista, um pensamento racista. Inclusive tem música como aquela de Luiz Caldas, né? Nega do Cabelo Duro, se ele Que colocar essa música hoje é processo. Hoje não seria aceito, tem o boi da cara preta. É. Tem algumas coisas que a gente traz do lado de trás da escravidão. Eu vou te colocar na minha lista negra. Por que eu não te coloco? Porque você me fez alguma coisa, eu não te coloco na minha lista branca. Entendeu? Eu te coloco na minha lista negra. Entendeu? Então tem várias outras coisas, Eduardo, que no nosso dia a dia a gente tem que ir se policiando, a gente tem que trabalhar na nossa mente, principalmente nos nossos filhos, dessa juventude que está chegando, que ela comece a ver a sociedade todos como iguais. Entendeu? Todos como iguais. A gente tem que ter políticas públicas que a cada vez mais leve a sociedade a entender que todos somos iguais. Nós não podemos discriminar ninguém por questão étnica, racial, religioso, entendeu? Então, eu quero peço a Deus que a gente consiga deixar uma sociedade melhor para nossos filhos, para nossos netos. Meus amigos do Instagram, da TV Sapé Sul, site Sapé Sul Notícias, nós estamos programando nos próximos dias nós falarmos sobre registro de imóveis em Sapé Sul, na região, conversando com o pessoal da BSC Advogados Associados, representado aqui hoje por nosso amigo Marco Barbuda. E nós vamos ter outros bate-papos como esse aqui. Abrir espaço agora para as suas considerações finais. Você não vale falar do Bahia. Ô Eduardo, é com um imenso prazer que nós aqui da BSC, eu vou falar em nome de Dr. João Souza, falar no nome do Dr. Paulo Matheus Costa, que você não convida, você não pede, você convoca. Quando a TV Sapé Sul nos convoca, estamos aqui prontos para atendê-lo. Entendeu? Então, Eduardo, o que eu gosto de deixar como considerações finais é deixar um grande abraço, um caloroso e fraterno abraço às pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, pretos, pardos, negros, que amanhã a gente tenha um dia não só festivo de consciência negra, mas que a gente tenha um dia para reflexão. É emblemático amanhã a abertura da Copa, que hoje a gente vê, né? Hoje a gente vê que o racismo hoje é muito difundido com os torcedores mais inflamados, mais exaltados, não só no Brasil, no mundo como um todo, né? Tomara que seja um dia de reflexão também para a FIFA, a CBF e outros órgãos aqui no Brasil, para que a gente consiga realmente combater a discriminação. Eu falo nos estádios porque, queira ou não queira, o futebol é uma paixão nacional. E acho que quando se faz um trabalho de conscientização nos estádios, no campo de futebol, que é tão visto por todos, principalmente agora numa Copa do Mundo, que é assistida por uma grande parcela da população, a gente deveria fazer um trabalho muito mais forte em relação a combater esse racismo. Então, deixo esse abraço a todos e deixo aqui escancarado a porta do nosso escritório para que, quando a TV Sapé Sul quiser e assim desejar, estaremos aqui para bater papo. Que aqui, como eu disse, Eduardo, aqui vamos sempre bater papo, não vamos usar de forma nenhuma juridiquês, para que as pessoas não fiquem sem entender o que estamos querendo dizer, entendeu? Porque estamos aqui para realmente bater papo entre amigos. O próximo assunto, registro de imóveis. Exatamente. Para você que pensa que só porque você comprou aquele imóvel, que aquele imóvel é seu, você vai ter algumas surpresas. Pronto. Então aguardem. Eu mesmo comprei hoje, não sei se é meu não. Como ele está falando aí, já estou tremendo aqui já. Forte abraço.